Gente, vocês estão acompanhando o que está acontecendo em termos de chuvas fortes, tempestades, no estado de São Paulo, nesse final de janeiro, início de fevereiro? E eu estou cansando de ouvir as pessoas dizerem assim, mas nós sabemos que todo período do ano, de início de ano, existem chuvas e que acontecem enchentes, etc, etc. Bom, primeiro aspecto que a gente tem que levar em conta é o óbvio. Se sabe que todo ano isso acontece, então por que medidas mitigatórias não foram adotadas? O exemplo maior, eu diria, está ali no Jardim Pantanal, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a campeã de impermeabilização e é a campeã também de falta de políticas públicas em relação à preservação ambiental e à mitigação dos efeitos do clima. Nós já tivemos, inclusive, um negacionista na administração pública. Mas eu queria me ater a um outro aspecto, que é exatamente a dificuldade de nós aceitarmos que existe em curso uma transição climática. Nós vivemos uma crise em termos de clima, nós temos chuvas que acontecem numa proporção desmedida, muito além daquilo que se espera, muitas vezes quebrando, frustrando padrões do passado, só que isso não é uma novidade. Não é uma coisa assim que está acontecendo e não prevíamos. Não, os cientistas que trabalham no clima, eles estão cansados de dar os alertas, mas estes alertas eles são ignorados. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de aceitar a realidade, né? E isso, de certa forma, tem a ver com certos processos psíquicos que nós vivemos, né? Na época da pandemia, a revista Lancet, que é uma revista que fala sobre saúde coletiva, publicou um artigo fazendo um balanço do que aconteceu em termos de morte por Covid nos Estados Unidos, e o subtítulo desse artigo era "Chamem os psicanalistas", né? Por que eles falam isso? Porque havia um elemento letal na sociedade americana, que era o negacionismo, ou seja, negar a letalidade do vírus, as medidas sanitárias, as orientações médicas, fez com que muito mais pessoas morressem, para além daquilo que o próprio vírus já iria produzir como morte. Ou seja, muita gente morreu, poderia ter sido salva se não fosse o negacionismo. No clima, nós estamos vivendo a mesma coisa e chamamos isso de negacionismo climático. Quem trata desse tema é o meu querido professor Henry Crutzen, que escreveu esse livro, Ecopsicanálise. Então, gente, recomendo fortemente a leitura desse livro, porque aqui a gente vai poder perceber pelo menos dois aspectos daquilo que eu falei agora. Um é essa negação, né? Não estamos vivendo mudança nenhuma, o homem não tem nada a ver com isso é a força da natureza, como se ela fosse um ente, né? Com vontade própria, e nós não temos que fazer, isso não é verdade, né? Há muito o que fazer. Então, nós temos que mobilizar e criar uma consciência em relação a isso. E o outro aspecto, também presente aqui no livro, entre tantos, eu vou citar apenas dois, é também uma certa sensação de potência, né? Porque a gente vê que a questão ela é tão complexa e a dimensão do impacto é tão grande, é enorme, gigantesca. E aí o que fazer? A gente vai conseguir parar a força das águas? Não. Mas existem políticas públicas e existem iniciativas que podem, no mínimo, primeiro, prever certos fenômenos. Segundo, de que maneira alertarmos a população, de que maneira proporcionarmos moradia em lugar seguro, de que maneira diminuirmos o consumo de combustível fóssil, de que maneira evitarmos o lixo sendo descartado de forma equivocada. Por exemplo, São Paulo tem problemas em relação a isso, porque muito do que acontece é fruto de bueiros entupidos, porque foi despejado lixo, porque não foi feita a limpeza devidamente, etc, etc, etc. Bom, só que isso vem por meio de uma conscientização, né? Ou seja, nós precisamos educar para a área ambiental. Temos que educar para a área da preservação do meio ambiente, né? Que no fundo, o que nós estamos falando é que nós precisamos nos preservar.
Essa é a grande questão com a qual a gente tem que lidar. E uma outra proposta, e eu encerro aqui com esse convite feito pelo professor Henry Grutzer, é de que a gente promova, então, fóruns de discussão com essa pauta de meio ambiente. E isso pode acontecer em escolas, isso pode acontecer em associações, em igrejas, isso pode acontecer no seu condomínio, isso pode acontecer nas universidades, enfim, em qualquer lugar onde as pessoas possam e tenham disposição de se reunir, é possível se pensar que é possível ser feito para que a gente possa, como diria o Ailton Krenak, adiar o fim do mundo. A coisa é séria. Então, se você tem vontade de pensar sobre esse assunto, se você quer mais dicas sobre bibliografia, ou se você tem algum livro também para indicar, manda uma mensagem, vamos manter um contato, quem sabe a gente consegue produzir mais e mais encontros para falar sobre a questão ambiental. Esse ano de 2025 haverá a segunda edição do encontro de ecopsicanálise que vai acontecer aqui no Vale dos Melos, em Campos do Jordão. Então, isso vai acontecer no segundo semestre. Logo, logo eu dou para vocês mais detalhes e assim que tivermos definição de data e programação, eu publico nas redes sociais. Sou Eduardo Silva, psicanalista e pesquisador no campo de ecologia, meio ambiente e psicanálise.